um morador do céu, aqui na terra. E Davi nos traz esse ensinamento através desse salmo, de como nós sermos cidadão dos céus. Vivemos na presença de Deus. Salmo 15. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. A Santa Palavra fala assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao repróbaro, mas honra quem teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Glória a Deus. Pode sentar. Fique à vontade. Porém, se quiser deixar a Bíblia aberta, seria viável. Vamos acompanhar passo a passo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele transmite para nós essa mensagem. Davi, ele é considerado pai de Jesus. Apesar de Jesus ter nascido 24 gerações após Davi. E Davi aqui, nós podemos ver que ele faz uma pergunta para Deus. Porém, Davi mesmo, em reflexão, ele mesmo responde. Ele mesmo responde a pergunta. E a pergunta de Davi se divide em duas perguntas, em duas partes. Ele fala: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele faz duas perguntas. E aqui Davi, ele está nos conduzindo a uma reflexão sobre os caminhos que nós devemos seguir durante a nossa vida. A maneira de nos orientarmos e chegarmos na presença de Deus cada vez mais. E primeiramente, nós temos que entender alguns dizeres aqui de Davi. Tabernáculo e Monte Santo. Tabernáculo era um templo onde Deus se fazia presente para que o povo de Israel pudesse tomar conhecimento das ordens. É um local onde Deus falava com o seu povo através do sacerdote. Era ali que Deus manifestava toda a sua glória. Ou era no tabernáculo feito de pano, ou depois no templo fixo, que era no monte. Era ali no tabernáculo que ficava a arca da aliança e que ficava os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Mas tudo muda e tudo mudou. Agora nós, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, nós temos um acesso direto com Deus. Nós não somos obrigados a ir uma vez por ano no tabernáculo para ter esse encontro. O nosso encontro com Deus é diário, através do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Nós se reunimos como irmãos na casa do Senhor apenas para compartilhar e louvarmos juntos. Mas eu e você somos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Já o Monte Santo, era um local em Jerusalém, onde ficava o templo, onde ficava o tabernáculo. Era apenas um monte. E esse monte
era considerado um local santo, por isso que fala Monte Santo. No futuro, quando o Apocalipse fala de Monte Santo, ou Sião, significa a nossa próxima morada, junto com o Senhor, perto do templo do Senhor, na casa do Senhor. Mas aí é espiritual. Então, após o sacrifício do Senhor, de Jesus Cristo, nós estarmos no Monte Santo significa nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Será que nós estamos vivendo na presença do Senhor? E aqui Davi faz essas perguntas. Faz essas duas perguntas. Então aqui o tabernáculo é nós estarmos fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Isso é estar no tabernáculo. E aqui nesse salmo, Davi então ele conduz e nos mostra a maneira de buscar a Deus, a maneira de nós buscarmos a nossa salvação. Ainda na antiga aliança, Jesus vem complementando, o filho de Davi vem complementando, mas aqui ele já falava. E Davi fez essa pergunta, e ele fez essa pergunta para Deus e para si mesmo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Porém, Davi, com sua experiência que tinha com Deus, ele mesmo já responde. Aparentemente era uma pergunta até infantil, que cada um de nós poderíamos responder. Mas nós podemos tirar um grande ensinamento em cima disso aqui. Nós podemos ver que, logo em seguida, Davi começa a trazer as respostas. As respostas que nós devemos analisar, nós devemos refletir, se nós estamos seguindo para o Monte Santo e se nós estamos seguindo para a morte, somente para a morte da perdição. E aqui Davi faz esse questionamento e ele dá uma resposta, ele divide em 5 partes, que são em 5 versículos, ou seja, nos 4 versículos últimos ele responde. E ele responde aqui com 10 qualidades morais que nós temos que ter para estar na presença do Senhor, para estarmos no Monte Santo, para vivermos perante Deus. E em primeiro lugar, Davi aqui fala que esta pessoa tem que viver com integridade, praticar a justiça e falar a verdade de coração. Então aqui Davi está falando que os servos de Deus são conhecidos pela sua integridade, pela sua conduta reta e pela veracidade. Não pode sair palavra enganosa da boca de um crente. É assim que nós temos que viver. Então, um verdadeiro crente sempre é íntegro, honesto e sincero. É isso. Nós não podemos ter jogatina, negócios falsos. Nós não podemos se envolver com coisas fraudulentas. Nós não podemos apoiar a mentira. Nem em negócios, nem na sociedade, aonde for que seja. Nós temos que ter um caráter piedoso. Nós não podemos ser irresponsáveis. Em motivo nenhum. Nós não podemos dar esse motivo. Podemos dar esse motivo que alguém venha a nos censurar, a nos repreender, para que ninguém possa apontar: olha lá, crente. Isso nós não podemos. Mas isso não significa que nós somos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Mas nós temos que chegar cada vez mais à santidade. Isso que está significando que nós temos que ser comprometidos com Deus. Cada vez mais comprometidos com Deus. Praticando a justiça. E é isso que Davi vem nos ensinando. E Davi fala então, viver, praticar e falar. Será que nós estamos falando a verdade na sociedade? Ou estamos, a qualquer momento, tentando desviar alguma coisa, esconder alguma coisa? Nós não podemos. Nós temos que dar importância nos mínimos detalhes.
Não importa a situação. Mesmo que você tenha prejuízo com aquilo que você falou, você não deve voltar atrás. Você não deve mentir. E isso não é para o futuro. O futuro não pertence a nós. Isso é para hoje. O amanhã não sei se eu ou você vai estar vivo para corrigir isso. Estar na presença de Deus é hoje. O futuro não pertence a nós. É assim que nós temos que viver. Então esses comportamentos devem sempre estar presentes na vida de um crente. O tempo todo. De forma contínua. Toda hora. E em segundo lugar, já no versículo 3. Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E nós percebemos aqui que nesse versículo Davi deixa bem claro um comprometimento. Um comprometimento que o crente tem que ter, um amor ao próximo. Não lançar injúria. Nós não podemos difamar ninguém, falar mal. Isso é a palavra aqui de Deus orientando Davi. E assim uma pessoa que ama o próximo, ela não vai caluniar ninguém, ela não vai prejudicar ninguém. Ela vai se conduzir de uma maneira com amor às outras pessoas. Nós não podemos mais admitir isso no meio de nós. Nós não podemos admitir mais mentiras, difamação, irmão difamando o outro irmão. Isso não pode. Lançar injúria. Isso é considerado pecado. Isso é não ter lugar na presença de Deus. Isso não é ser cidadão do céu. O homem que realmente ele é aprovado por Deus, ele não prejudica o próximo. Ele quer ver o próximo bem. Ele não faz mal ao próximo. Ele vive na retidão. E ele fala sobre injúria, e nós não podemos falar injúria contra um vizinho. Uma calúnia. Ou seja, uma fofoca caluniosa, sem aquela pessoa, muitas vezes, ter feito aquilo. A fofoca deve ser abolida entre os irmãos. Isso não faz parte de cristão. E muitas vezes a pessoa faz a fofoca e depois quer que ficar escondido. Não foi ele que falou. Isso não pode acontecer. Em terceiro lugar, Davi deixa bem claro que um servo de Deus, ele deve desprezar todos os atos de uma pessoa réproba. Uma pessoa réproba é uma pessoa que só faz o mal e que já até foi expulso da comunidade por algum motivo, por essa maldade. E nós não podemos compartilhar com esses atos de uma pessoa réproba. Nós não podemos compartilhar, aceitar os atos que uma pessoa réproba faz. Uma pessoa que só faz maldade na sociedade. Alguém que já foi até expulso da sociedade. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos sim tentar corrigir aquela pessoa, trazer para o nosso meio, mas jamais concordar, dizer um sim nos atos que ele está falando. Nós crentes, nós temos que honrar apenas aqueles que temem a Deus. Muitas vezes a gente vê honrando pessoas do meio social, com isso e aquilo, mas os atos dele
não está condizente com a palavra do Senhor. Aí esse é o momento de nós tentarmos corrigir esta pessoa, não honrar. Aqueles que vêm desprezando Deus, eles não podem ser tratados com honra. Nós temos que corrigir. Porque uma pessoa que é ímpia, ela é inimiga de Deus. E se é inimiga de Deus, também é inimiga do povo de Deus. Então nós precisamos corrigir. Não devemos aprovar. Davi está falando aqui. Não aprovar uma pessoa réproba. Não podemos aceitar isso. Lá em Provérbios 25, 26, a palavra fala: o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada, poluída. Nós não podemos ser uma água suja. Nós não podemos ser um crente com água suja, que possa transmitir doença aos outros. Temos que ser água clara, limpa. Nós que somos crentes, nós devemos condenar abertamente o pecado. Temos que expurgar essas atitudes que as pessoas andam tomando hoje em dia no meio da sociedade. Nós temos que expurgar. E no quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa que o crente, após ele ter dado a sua palavra, ele não volta atrás, mesmo tendo seu prejuízo. Pode sofrer seu prejuízo, mas não volte atrás de um negócio que você fez com alguém. Porque você deu a palavra. E você não pode voltar atrás, que é esse tratar. Não deu algo parecido. Não, você não pode voltar atrás. O mínimo que o outro pode fazer é talvez te perdoar daquela dívida. Mas você voltar atrás, você não pode. Você não pode voltar atrás. Porque um crente, ele anda na luz. Não foi um mau negócio que ele fez, digamos, de matar uma pessoa ou furtar alguma coisa. Não, não foi isso. É lógico que ele vai ter que se pedir perdão e voltar atrás, mas nós não estamos falando isso aí. Juramentos, compromissos, contratos, é isso que nós estamos falando. Você não pode voltar atrás num contrato. Um crente, quando dá a palavra num negócio, ele tem que cumprir. Ele não pode voltar atrás. Ele tem que cumprir, porque vai prejudicar o outro. Ele vai prejudicar alguém. Isso são palavras que Davi está trazendo para nós. São ensinamentos do dia a dia. No começo parecia assim, uma pergunta infantil. Quem que vive na sua presença, Senhor? Quem morará no seu santo monte? Parece ser uma pergunta infantil. Mas caindo na reflexão do dia a dia, nós vamos chegar um pouco mais profundo. E aqui em quinto lugar, Davi, ele diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juro, e não aceita suborno contra o inocente. Nós podemos ver que quando uma pessoa ela está necessitada de alguma coisa, ela faz um pedido para um irmão. Ela até pede, talvez, algo para poder se levantar na vida. Ela está com necessidade. Ela não conseguiu se levantar sozinha, por isso que ela chega a emprestar, pegar emprestado de alguém. Então essa pessoa, ela recorre a alguém, algum irmão que possa ajudar. E aí entra o nosso discernimento, o nosso conhecimento de cristão, em avaliar qual que é a verdadeira necessidade desse irmão. Se esse irmão está realmente precisando, ou se esse irmão está querendo apenas se aproveitar e crescer às custas do outro irmão. Nós temos que ter esse discernimento. Então, se for realmente necessidade do irmão, aplicar juro é um erro grave. Porque nós não podemos
tirar lucro em cima, explorar em cima de um necessitado, de um pobre. Enriquecer em cima da pobreza dos outros. Isso se torna um pecado, um erro gravíssimo. E, no caso, se você plotar que realmente é um aproveitador, a Bíblia nos orienta sobre isso. A Bíblia, ela não vê com bons olhos você ser avalista de alguém. Não está condenando, mas ela mostra que você pode cair em cilada. E se você tem discernimento e está vendo que o teu irmão não está realmente necessitado, está querendo apenas crescer em cima nas custas do outro irmão, aí, lá em Provérbios 22, versículo 26 e 27, a palavra fala assim: não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a tua cama. Você será prejudicado. Ajudar um irmão necessitado, sim. Ser avalista de contas desnecessárias, sai fora. Não participe disso, porque você vai perder a sua cama por causa do outro. Porque o outro queria crescer às suas custas. E Davi aqui ainda fala sobre aceitar suborno contra o inocente. E esse suborno aqui se refere a aceitar algo em troca, dinheiro ou algo, para ser um testemunha contra alguém que não fez nada. Contra um inocente. E a Bíblia, ela nos apresenta alguns exemplos de suborno. E um dos exemplos de suborno está lá em Reis, 1 Reis, no capítulo 21. Onde Nabote tinha uma vinha. E essa vinha fazia divisa com o palácio do rei. E o rei queria aquela vinha para fazer um jardim para ele. Só que Nabote não queria vender para o rei a vinha, porque era uma herança. Porque era uma herança. Ali, a esposa do rei paga para duas pessoas de Belial para serem testemunhas contra Nabote. Acusaram Nabote de ter falado contra o rei, de falado contra Deus. Ele tinha blasfemado contra o rei e contra Deus. E apedrejaram então Nabote. Vejam a culpa criminosa. É disso que Davi aqui está falando. É isso que não pode acontecer no meio de nós. Então isso é um exemplo de suborno que não pode acontecer. Aqui, lógico, foi gravíssimo o erro. Foi gravíssimo o erro. Mas existem outros que não parecem ser, mas que acabam sendo. Pequenas coisas. Num posto de gasolina. Ah, vou te dar isso aqui, mas você defende para mim. E assim vai. São erros que não podem cometer. Então, Davi aqui, essa pergunta que Davi fez, parecia de começo ser mesmo infantil. Mas Davi aqui trouxe para nós um momento de reflexão do nosso dia a dia. Uma coisa atual. A Bíblia nunca é desatualizada. Nunca. E a pergunta foi simples: quem de nós habitará na presença de Deus? Quem que está habitando? E ele respondeu. Isso faz nos refletir. Essas atitudes diárias nossas com os irmãos e no meio da sociedade. Uma simples pergunta, uma simples reflexão, uma resposta que ele mesmo deu. Davi traz um grande ensinamento. E Davi aqui conclui o seu próprio questionamento. E ele fala assim:
quem deste modo procede não será abalado. Glória a Deus. Se você está vivendo honestamente, não está defraudando ninguém, você está na presença do Senhor. O que apenas falta é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Na época de Davi não tinha esse mediador, era a lei, mas agora nós temos. Se você está vivendo desta maneira, se você possui essas características aqui que Davi colocou, você pode estar seguro, você está vivendo na presença de Deus. Não deixe o diabo te abalar. Se você está vivendo nessas características, você está na presença de Deus. Você está vivendo nos preceitos de Deus. Por isso você vive na presença de Deus, sim. Amém? Glória a Deus. E só para afirmar essas palavras que Davi fala, João, 1 João, capítulo 2, 17, a palavra fala: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, para hoje, a palavra foi essa. Quem está presente, quem está na presença de Deus, hoje aqui na terra, eternamente estará presente com Deus no Monte Sião. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Tire um momento de reflexão neste momento. Uma ministração simples, que faz nos refletir muito. O que está acontecendo com nós no dia a dia? Aqueles momentos, muitas vezes, que nós queremos denegrir alguma outra pessoa, ou muitas vezes que nós incentivamos talvez, concordamos para não perder a amizade. Aquelas ofertas que fazem para nós na sociedade, para nós apoiarmos de alguma maneira uma pessoa que está querendo desviar a lei. Algo parecido. Reflita nesse momento. Pai Santo, nós nos apresentamos, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, não só nossa alegria, mas também todos os nossos defeitos, Senhor Deus. Pai, nós queremos a sua bênção, queremos o seu perdão. Pai, nos visita. Eu te peço, Senhor Deus, nos corrige em todas as áreas que nós estamos ainda, Senhor Deus, nos desviando, Senhor Deus, que nós estamos saindo da tua presença. Pai, nos corrige, nos coloca de novo na sua presença, mostra a verdade, Senhor Deus, crie situações em nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos voltar para ti, Senhor Deus, que nós não sejamos falhos, Senhor Deus. Receba os seus filhos que estiveram aqui esta noite nesta casa, Senhor Deus. Dê a eles, Senhor Deus, um discernimento, um conhecimento da tua santa palavra, Senhor Deus, para que eles possam viver na tua santa palavra. Dê sabedoria, inteligência, capacidade, Senhor Deus, e o discernimento para viver na tua santa palavra. Pai, eu entrego, Senhor Deus, a minha vida e a vida dos irmãos nas suas mãos nesta noite, Senhor Deus, para os devidos cuidados. Dê direção das nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos que nós possamos viver conforme tua santa palavra. Por tudo isso nós te agradecemos nessa noite e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.